Tendo criado nosso main menu, agora a gente vai criar nosso menu de pausa. Então, a gente vai vir aqui, criar uma nova cena. O nó pai vai ser um nó do tipo Ctrl. Vamos dar o nome dele de pause menu. E já vamos salvar a cena. Vamos salvar a cena no mesmo diretório onde está a cena main menu. Então a gente vai salvar em scenes, UI, menus. Salvar. E agora a gente vai querer que tenha um efeito de escurecimento. Tipo, quando tiver pausado, a tela meio que escurece. Então, para a gente adicionar esse efeito de escurecer, a gente vai adicionar um nó do tipo Color Rect. E a gente vai dar o nome dele de Overlay. No caso, a gente vai voltar aqui no inspetor para mostrar aqui a cor. E a gente vai falar para ele ocupar toda a janela. E a gente vai mudar a cor aqui, ó. Vai mudar a transparência aqui, ó. Mudar ele para preto e vai mudar a transparência. A gente vai colocar, por exemplo, um 60 aqui. Assim. Aqui, ó, 60. Ele fica bem transparente. Vamos ativar o grid aqui, que está ativado. E agora a gente quer que nosso menu de pausa fique bem no centro e tenha várias opções, assim, uma embaixo da outra, né? Então a gente vai usar um VBox Container e a gente vai usar o Center Container para colocar essa nossa caixinha bem no centro. Então a gente vai usar o Center Container, que ele posiciona exatamente no centro da tela. Então a gente vai expandir aqui para ele ocupar tudo. Ele vai colocar bem aqui no centro. E a gente vai adicionar um panel. Ó, percebe que o panel está minúsculo. Então a gente vai vir aqui em Layout, Custom Minimum Size. A gente vai definir um Custom Minimum Size. No caso, eu tenho alguns valores aqui. Vamos definir um de 600 por 200, que eu achei que ficou bom. Mas, ó, por exemplo, vamos testar 700 ou 250. Ó, também fica bom. Mas no caso isso aqui às vezes é bom ajeitar depois que você já coloca os botões e você já vê como é que ficou o menu por completo. Então a gente vai vir aqui, vai salvar. E agora a gente vai adicionar um margin container, porque a gente não quer que nossos botões eles fiquem encostando aqui em cima nem aqui na lateral. Então a gente vai adicionar um margin container. E a gente vai renomear ele para margem. Como filho de margem, e lembrando que tem que ser um filho do outro, né? Ó. O center container ele só vai colocar no centro se o nó for filho dele. Então, ó, o panel é filho de center e o filho de panel tem que ser o margin. E o margin a gente vai expandir ele para ele ocupar todo o nosso panel. Lembrando que a área do nó pai aqui, nos nós de controle aqui, a área do nó pai limita a área do nó filho. Então, ó, o margem ele só consegue ocupar no máximo o tamanho do panel. E no caso, que é limitada pelo center container, né? E o center container no máximo ocupa o tamanho do pause menu. Então, ó, aqui voltando aqui para o margem, a gente vai criar como um filho dele um VBox. Vamos renomear ele para só VBox. Como filho dele, a gente vai adicionar 3 botões. Vamos adicionar aqui, ó, button. Vamos dar um Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V. O primeiro botão vai ser um botão de resume, no caso é tipo retomar o jogo. O segundo botão vai ser para voltar para o menu. E o terceiro botão vai ser o botão para sair do jogo totalmente. Desktop exit. Botão resume. Vamos colocar o texto de retomar. Esse aqui de sair para o menu principal. E esse aqui sair para a área de trabalho. Percebe que ele está colado, mas a gente já está preparado para isso porque a gente colocou o margem. Então a gente vai vir aqui no margem, theme overrides, constantes,
Vamos adicionar uma margem aqui em todas as direções, para deixar os botões mais centralizados assim. Então, a gente vai colocar aqui uma margem de 40. Feito isso, agora a gente vai criar nosso script. Então a gente vai vir aqui no pause menu, criar um novo script, colocar ele no diretório correto, em scripts, UI, menus, vai salvar com esse nome mesmo, criar. A gente vai voltar para o Godot e vai vir aqui no nó, sinais, pressed, a gente vem aqui, conecta, vamos fazer isso para cada um deles. Feito isso, a gente pode apagar essas duas aqui. A gente vai reordenar elas aqui. Daí agora aqui a gente pode voltar para nossa cena aqui. E a gente vai voltar para nossa cena main scene. Vai abrir ela. Eu venho aqui no 3D aqui para visualizar ela. E a gente pode instanciar o nosso pause menu aqui na UI. Porque a gente vai precisar agora que o UI Manager controle a nossa cena pause menu e que isso aí vai ajudar a gente. Então, vamos vir aqui e a gente vai instanciar o pause menu. E agora a gente salva aqui e vamos editar o script da UI. Aqui na UI a gente vai adicionar uma variável onReady, var pause menu. Ele é do tipo control. E ele é o filho, então lá, pause menu. Pronto. Agora na UI Manager, se a gente for abrir ela aqui agora, o nosso UI, a gente consegue acessar o pause menu, ó, ponto, pause menu. Percebe que ela sugere, por causa que a gente criou a variável onReady. Por isso que a gente criou aquela variável onReady ali, para facilitar a gente acessar o pause menu a partir do UI Manager. Por que a gente precisa acessar no UI Manager? Porque a gente convencionou que o UI Manager vai centralizar o controle da UI e ele centraliza o controle do mouse. Então, quando estiver pausado, ele tem que liberar o mouse para o usuário. Ele não pode, ele tem que descapturar o mouse. Quem está controlando o mouse é o UI Manager. Então, aqui é por isso que a gente tem que fazer o controle do menu de pausa aqui. Então, estando aqui, a gente vem aqui e vamos criar uma variável que vai dizer se está pausado ou não o jogo. Então, pause open, bool, a gente coloca false. Porque inicialmente o jogo não vai estar pausado. E agora, vamos dar uma ajeitadinha aqui. Agora a gente vai criar uma função chamada toggle pause, que ela vai alternar entre o jogo estar pausado e não estar pausado. Então, ela vai ser uma toggle pause, vai retornar nada. Ela vai alternar o pause open. Então, o valor que o pause open tiver vai definir tudo que essa função vai fazer. Então, ó, se pause open está false, ela vai receber o not pause open. Ou seja, ela vai receber o true. Pause open vai ficar true agora. Se tiver true, ela vai receber o não true. Ou seja, ela vai receber o false. Então, o que vai acontecer? A gente vai pegar o UI.pausemenu.visible, que vai alternar a visibilidade. No caso, a gente já pode deixar aqui na main scene, ó, percebe que o pause menu ele já começa aberto, vamos ocultar ele. No caso, quando a gente alterna aqui, a gente está alterando a visibilidade. Já vamos deixar ele oculto para ele já começar oculto por padrão. Então, a gente vem aqui e volta aqui. A visibilidade dele vai receber o valor de pause open, aqui ó, está aberto, ele tem que estar visível. Então, e se isso aqui for true, a visibilidade vai ser true. Então quer dizer que está certo, ó. Está aberto? Então está, então tem que estar visível. Então a gente vai pegar isso aqui. A gente vai dar um get tree.paused. Isso aqui vai receber
is pause open. No caso, se o pause estiver aberto, então esse pausado vai receber true, então ele vai pausar o jogo. É esse get tree paused que faz o jogo pausar, ele congela todos os nós. E se tiver pausado, a gente tem que soltar o mouse, então a gente vai dar um input set mouse mode input mouse visible. Se não, ó, se isso aqui for falso, então quer dizer que ele fechou o menu de pausa. Então isso quer dizer que ele fechou o menu, então quer dizer que a gente tem que voltar a capturar o mouse. Então vou copiar a linha aqui de cima aqui. Então a gente captura o mouse novamente. Porém, vai ter um problema. No caso, se a gente está aqui no pause menu, a gente clica no retomar, a gente vai chamar o toggle. Ele vai pausar e despausar, né? A gente vai apertar ESC, né? No caso, mais para frente a gente vai bindar no ESC. Ele vai abrir o menu de pausa. Se a gente clicar no retomar, ele volta. Se a gente clicar na área de trabalho, ele vai fechar o jogo. Mas o problema vai estar em sair para o menu principal. Porque o que vai acontecer? Se a gente usar a toggle pause na hora de sair para o menu principal, o mouse vai estar descapturado. Então, o problema está exatamente aí. Aqui no menu de pausa ele está descapturado. A hora que a gente clicar aqui, ele vai dar o toggle, ou seja, ele vai capturar o mouse e vai voltar para o menu principal. Ou seja, a gente vai ficar preso no menu principal porque o mouse vai estar capturado, porque a gente não vai nem conseguir clicar em nenhum botão do menu principal. E o mouse vai estar, e ele vai desconfigurar isso. Ou seja, a gente tem que soltar o mouse se a gente for para o menu principal. Então a gente vai criar uma nova função para soltar o mouse, que vai ser um force unpause. A função vai ser force unpause. Que independentemente ela vai soltar o mouse e vai despausar. Então, is pause open vai receber false. O i.pause menu visible vai receber false. Get tree pause vai receber false. E o input set mode vai ser visible para deixar o mouse, descapturar o mouse. Agora finalmente a gente pode voltar no nosso script do nosso pause menu. Então aqui no on resume eu já falei o que a gente vai fazer. A gente vai pegar o imanager e vai chamar o toggle pause. Aqui no on menu exit pressed a gente vai chamar o imanager .force unpause. Mas não só isso. Se a gente usar isso aqui, a gente só vai fechar o menu de pausa e vai descapturar o mouse. Só que daí, se a gente só fazer isso aqui, ele vai estar na tela, ele vai mostrar a visão do jogador, mas não vai voltar para o menu principal. Ou seja, a gente tem que fazer ele voltar para o menu principal. Então a gente vai dar um getTree.change send to file e a gente vai colocar aqui main, colocar main menu. Vou apagar aspas aqui. Vou fechar aqui. E no on desktop, que é sair parar de trabalho, a gente só vai fechar o programa. Então a gente vai dar um getTree.quit, que é o mesmo do menu principal. A gente salva esse script. E agora a gente tem que voltar e adicionar o bind na tecla ESC para fazer o nosso menu de pausa abrir no nosso jogador. Então a gente vai vir aqui, vai voltar na nossa cena principal, vamos voltar no nosso player, descer na cena do player ou abrir ela aqui, né? Aqui em player e abrir. E a gente vai abrir o nosso script do nosso player. Aqui no nosso script do nosso player, vamos em input, a gente vai adicionar um novo evento. Se is action pressed. No caso, aqui já existe uma tecla bindada no ESC, que o Godot já define por padrão. Ela se chama UI cancel. A gente vai usar ela para não ter que criar uma nova.
pode ver que esse will cancel é o ESC indo lá em mapa de entrada. Vamos aqui pesquisar o i, mostrar ações integradas. O i cancel. Olha lá, você vê que é o escape, né? Ou ESC, comumente conhecido como ESC. Nesse UI cancel a gente vai chamar a função do UI manager, que é o toggle pause. Ele vai mostrar o menu pra gente. Feito isso, o nosso menu de pausa já está pronto. Mas agora a gente pode testar ele aqui na main scene. Porém, vai acontecer uma coisa. Ó, eu estou aqui com o mouse, pulo, ando, a animação está acontecendo tudo certinho, troco de câmera. Vou apertar ESC. Abriu o menu. Ó, meu mouse foi descapturado. Aleluia, né? Agora eu não preciso dar Alt Tab para fechar a janela, né? Mas agora, ó, eu vou clicar no retomar. Ó, não acontece nada. Por que que aconteceu isso? Porque que a gente pausou o jogo. A gente pausou todo o jogo. Inclusive o menu tá pausado. Por isso que ele nem funciona. Por isso a gente não quer que a Wii, até o Wii seja pausado. A gente só quer que pause o game. Então, como é que a gente faz? A gente vai vir aqui na cena principal, vir aqui no game, vir aqui a gente vai vir em Process, Mode, aqui ó. Esse mode aqui é o jeito que ele controla como é que tá rodando os nós. Então aqui ó, o mode é inherit, ou seja, ele vai herdar de main. A mesma forma que main tá funcionando, ele vai herdar. Todos os nós por padrão são inherit, né? Que no caso é herdar. No caso aqui a gente vai mudar para pausable. Que no caso, o game ele vai ser pausável. Ou seja, ó, se eu altero esse nó para pausable, todos os filhos vão ser pausable também, porque todos eles são inherit, ou seja, eles vão herdar pausable. Então todo mundo vai ser pausable. Então quando eu pausar, vai pausar o game. Mas isso não deixa de pausar o menu. Então a gente tem que mudar o menu aqui para não pausar. Então a gente vai mudar o mode dele aqui para always. A UI para always. Todo mundo que tá em UI já é inherit, ou seja, o pause menu ele já vai ser rodado automaticamente. Só isso aqui já faz funcionar, porque quer dizer que a UI ela sempre vai rodar, ela nunca vai ser pausada e o game vai ser sempre pausável. Então eu vou rodar a cena aqui. Vou apertar ESC, ó, retomar, ele volta. Ó, e para mostrar que ele pausa mesmo, eu vou pular e pausar no ar, ó. Percebe que ele ainda tá voando e eu pausei o jogo, ó. Quando eu retomar, ele volta a cair. Então, ó, e se eu sair pro menu principal, ele volta para a cena, no novo jogo, ele inicia o jogo de novo. E se vai parar de trabalhar, ele fecha o jogo. Porém, tem como a gente otimizar esse processo, né? Porque o pause menu, ele não precisa ficar rodando a todo momento. A gente só precisa do pause menu quando o jogo for realmente pausado. Então, para a cena do pause menu rodar somente quando o jogo está pausado, a gente pode alterar o process dela para o when paused, que existe essa opção aqui, que é somente quando está pausado. Então a gente altera isso, ó. Percebe que ele ficou até cinza, que ela ficou uma cena desativada. Ela vai voltar a ser ativada somente quando o jogo receber o get tree paused. Então, feito isso, a gente salva a cena e a gente criou o nosso menu principal e nosso menu de pausa.